Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Olá, pessoal! Temos o prazer de anunciar a estreia da nossa terceira temporada do Conexão FAPEC. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanham neste projeto. Como vocês podem ver, a gente está de casa nova. As nossas gravações dessa temporada serão feitas aqui no Estúdio de Educação à Distância da UFMS. Queremos agradecer e estender os nossos agradecimentos à universidade, ao professor Hércules e a todos os membros dessa equipe. E vamos, então, finalmente anunciar o nosso convidado. Contamos com a presença do professor de Ciências da Computação, Edson Takashi Matsubara, que também atua como vice-coordenador do projeto que é tema do nosso episódio de estreia: o desenvolvimento de aplicativo de reconhecimento de imagem para espécies da fauna e flora. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de poder apresentar um pouco do nosso trabalho. Professor, então, nos fale aí do histórico, né? O que motiva a criação desse aplicativo? Tá. Esse aplicativo, ele foi uma encomenda do Ministério da Ciência e Tecnologia, numa frente que eles atuam, de um projeto chamado Conexão Mata Atlântica, né, que é um projeto voltado para monitoramento e preservação da Mata Atlântica no Brasil, né? Eles vieram com uma demanda de desenvolvimento de um aplicativo para que as pessoas que fazem parte do projeto pudessem coletar informações sobre fauna e flora no campo, quando eles estão a campo, né? Então, a ideia do aplicativo é basicamente desenvolver um sistema onde você consegue tirar foto da fauna e da flora, né? Então, dos animais e também das plantas, e o aplicativo identificasse de maneira automática quais são as plantas, né? E quais são os animais observados, e de maneira muito similar a um mapa, onde você tem o pinpoint ali, você consegue marcar o posicionamento de onde aquilo lá foi coletado, né? Então, o aplicativo ele tem essa tarefa de poder ser um banco de dados de imagem, né? E aí tem vários elementos aí de ciência cidadã, onde o projeto procura se estender para frentes onde pessoas comuns possam contribuir com o projeto. Então, a pessoa vai lá, tira uma foto, e aí isso aí vai para os nossos algoritmos de inteligência artificial, né? E aí a ideia é que ele reconheça esses animais e essas plantas, e aí isso é marcado no mapa onde aquilo foi coletado, né? Então, essa é a ideia, de maneira mais genérica, assim, do projeto. E hoje o projeto está em que fase, assim? O projeto, atualmente, ele tem uma versão alfa sendo testada entre os membros do projeto, né? Então, a gente faz alguns testes, a equipe de desenvolvimento desse projeto tem uma equipe de front-end, né, que a gente fala, que faz a parte de interface, tem uma equipe de back-end e de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que é responsável por desenvolver os modelos de reconhecimento, né? Então, atualmente, a gente tem um protótipo funcional disso tudo. Então, se você falar, me mostra aí, a gente tem um aplicativo onde você consegue tirar uma foto e reconhecer os animais, né? Principalmente animais, nesse momento, a gente tem na nossa base atualmente em torno de 900 espécies sendo identificadas já, com uma taxa de acerto bem boa, né? Da ordem de 80% a 90% de taxa de acerto, né? E o projeto, atualmente, a gente está trabalhando para fazer alguns ajustes, né, relacionados ao uso a campo, né? Porque atualmente você tira a foto e ele manda essa foto para um servidor, né? E aí ele faz o reconhecimento e retorna quais são as espécies mais prováveis daquilo. E aí existem alguns ajustes como, se a pessoa estiver num lugar onde não tem internet, como que faz, né? Aí ele tem que armazenar isso num buffer e depois esse conjunto de imagens sobe para a nuvem e aí isso é classificado e retorna para ele. Então, existem esses ajustes que estão sendo desenvolvidos atualmente, né? Mas o aplicativo, já temos uma versão bastante funcional disso do projeto, né?
Que legal. E as pessoas vão poder ter acesso, então, a esse aplicativo num futuro bem próximo? Espero que sim. A ideia é que, inicialmente, a gente tem essa parceria com esse outro projeto. Então, inicialmente, ele vai ser mais fechado para esse grupo, para a gente fazer testes preliminares de uso, né? Então, e aí, a ideia é que isso aí seja expandido e seja disponibilizado para todo mundo, mas acredito que até o final do ano a gente fique mais nesse enfoque de pessoas que compõem a equipe de projeto, né, que seria equivalente num desenvolvimento a rodar o desenvolvimento na versão beta, né, que normalmente a versão beta a gente libera para os colaboradores, pessoas que a gente gostaria de ter um review para dar um feedback mais refinado do projeto, né? E aí depois, assim como o desenvolvimento em qualquer empresa, o desenvolvimento vai para a versão release, onde a release sim é liberado para todas as pessoas poderem utilizar, né? Mas a ideia é que essa versão beta seja liberada para esses colaboradores testar, né? Atualmente, o que é feito é que esse software é testado internamente dentro da equipe e por alguns colaboradores dentro do projeto que vão lá e capturam algumas imagens e fazem alguns testes, né? Então, ele está bem na versão alfa ainda, né? Mas a gente já tem uma versão funcional do aplicativo. Ele vai ter um nome, o aplicativo, sim? A gente fez uma enquete interna e aí surgiram vários nomes, mas a gente precisava da resposta do parceiro para bater o martelo no nome. Mas internamente, o projeto, entre a gente chama ele de Fauna Flora, mas a gente sabe que quando ele for liberado, ele vai ter outro nome, né? Mas atualmente, são os nomes internos, mas nunca são os oficiais, né? Que a gente normalmente remete ele ao Fauna Flora. E quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de pesquisa? Nós somos em 4 professores, né? E a equipe de desenvolvimento, nós temos, se não me engano, 4 no front e uns 4 no back, né? Então, é um grupo aí de 12 a 13 pessoas, né? E onde a equipe de desenvolvimento é dessa ordem de 7, 8, né? E aí, entre essa equipe, a gente tem um time de front, um time de IA/back, e aí eles reportam a gente e eles trabalham mais diretamente no dia a dia com os alunos, né? Então, esse projeto envolve os alunos de graduação, pós-graduação da Facom, e é todo realizado aqui em Campo Grande? Sim, a equipe do desenvolvimento é praticamente toda daqui, né? E aí tem a equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia que ajuda a validar, a levantar requisito, a dizer, não, isso aqui não vai funcionar, ou pega dado de um lugar, pega dado de outro. Então, existe uma colaboração com eles nesse sentido, né? Mas o desenvolvimento todo feito aqui em Campo Grande. Interessante. Ele vai ser usado a nível nacional? Então, espero que, assim, a gente desenvolve pensando... um dos motes do projeto está relacionado a uma vertente um pouco mais recente, né, do que eles chamam de ciência cidadã, né, onde qualquer pessoa curiosa que tem interesse naquilo, quando ela usa o aplicativo, ela está ajudando a gente a fazer ciência, né? Então, a ideia é que sim, é que esse aplicativo seja aberto para o público geral e o Brasil todo possa usar. E aí ele ajuda a gente a construir uma base de dados de imagem das espécies existentes no Brasil, né? Inicialmente, fauna flora da Mata Atlântica, mas a ideia, pelo menos um dos grandes objetivos aí do projeto é que a gente consiga, no futuro, conseguir fazer isso para o Brasil todo. E aí, obviamente, a complexidade disso aumenta muito, né? Se a gente está no escopo, nesse projeto, na versão que está, a gente tem um foco aí de chegar a umas 1.200 espécies, não muito mais que isso. Mas se você considerar toda a fauna e flora do Brasil, esse número é muito pequeno, perto de toda a biodiversidade existente, né?
mas a gente já consegue cobrir assim uma boa parte de praticamente uma boa parte das espécies brasileiras mais fáceis de encontrar, né? Aí, se você, por exemplo, ir para outros biomas ou ir, por exemplo, para a Amazônia, aí as espécies são outras, os modelos vão ser outros, né? Tanto que, se o projeto for estendido, a ideia é que a gente crie uma arquitetura que a gente chama de modelo celular, né? Onde eu tenho um tipo de algoritmo rodando aqui para a nossa região, né? Aí, por exemplo, lá na região da Mata Atlântica, mais próximo de São Paulo, a gente vai ter um conjunto diferente de animais ou de espécies de plantas, né? Então, a gente cria modelos mais locais. Parece muito... Eu dou sempre o exemplo de torre de celular, né? Você tem uma torre de celular que faz uma cobertura em uma determinada região. Então, a gente tem um modelo de IA que faz aquela cobertura e ele é treinado para aquela região. E aí, quando você move de região, você troca de célula, e aí seria equivalente no nosso aplicativo a trocar de modelo, né? Então, você está no estado de São Paulo, e aí você agora vai ter um conjunto de algoritmos que vão atuar naquela região, e aí isso consegue fazer com que a gente mantenha uma alta taxa de assertividade no modelo, né? É isso que a gente tem tentado fazer. Provavelmente vão descobrir até novas espécies que a gente não conhece, né? Espero que sim. Uma das possibilidades que o projeto, em termos de algoritmo, isso vai ser possível, porque ele funciona. A técnica utilizada dentro desses modelos são técnicas muito parecidas com aquelas técnicas utilizadas para reconhecimento facial, né? Então, o que acontece num problema de reconhecimento facial? Você não treina um modelo para cada pessoa. Você tem um modelo que transforma a face de uma pessoa num vetorzinho, num ponto no espaço. E o que você faz é, dado que aparece aquela pessoa, você verifica se já existe imagem daquela pessoa no banco de dados, né? E aí você faz a comparação. Então, de maneira similar, a gente vai fazer com as espécies, né? Vai ser natural que a gente vai tentar cobrir o maior número de espécies que a gente consegue, mas se aparecer uma nova espécie, o que vai acontecer é que essa espécie vai aparecer como se fosse um ponto no espaço onde não tem nada ao redor dele. Falar, então pode ser que seja uma espécie nova. Então, em termos de algoritmo, assim, é bem provável que a gente consiga manipular ele para que ele dê esse tipo de feedback para a gente, né? Do tipo, ou até mesmo numa célula, né? A gente está aqui em Mato Grosso do Sul e, de repente, aparece uma espécie que está no Amazonas e, por algum motivo, ele migrou para cá, né? Então, o algoritmo, a ideia é que ele consiga, de uma certa maneira, falar assim, tem um ponto diferente perdido nessa célula aqui, e aí ele pode ajudar a alertar cientistas da região e falando assim, pode estar tendo alguma migração diferente do que a gente está esperando e coisas assim. Muito interessante. Assim que a gente está desenvolvendo. Que legal. E qual que hoje é o papel da FAPEC nesse projeto? A FAPEC, ela ajuda principalmente nesse intercâmbio de fazer o gerenciamento financeiro do projeto, né? Então, acredito que sem a FAPEC a gente não conseguiria, por exemplo, pagar bolsa para os alunos, comprar equipamento, fazer o gerenciamento, até mesmo o recebimento desse recurso, né? Seria muito difícil se a gente não tivesse um órgão como a FAPEC no caminho, né? Não teria como a gente executar, eu acho que esse recurso sem a FAPEC no meio, né? Eu acho que seria bem difícil isso acontecer. Entendi. Professor, muito obrigada pela sua presença. Quando esse aplicativo for lançado, volta aqui para anunciar para a gente. Sim, pode deixar, bom? pode deixar. Obrigada, agradeço o seu tempo, sua disponibilidade. Eu que agradeço. Novamente agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco do trabalho que a gente faz lá na Faculdade de Computação. Vocês têm algum link que a gente pode buscar na internet para saber mais informações? É assim, esse tipo de projeto, normalmente eles querem fazer um lançamento, alguma coisa assim, então a gente não está ainda colocando um link específico de divulgação do projeto, né? Mas assim que tiver, a gente avisa. Tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço, novamente eu que agradeço. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima.
Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.